Hoje vamos ler na Palavra de Deus sobre a conversão do apóstolo Paulo. Como vocês todos sabem, que Paulo era um perseguidor, chamava Saulo, e ele era um perseguidor dos discípulos. Ele matava, amarrava os cristãos no rabo dos cavalos, saía galopando pelas ruas, jogava o laço, laçava, saía fazendo de tudo. Os cristãos naquela época sofreram muito, porque mesmo até o imperador Nero, que matou milhares de cristãos, o imperador chegou a fazer, amarrava os cristãos nos postes a caminho de Jerusalém e tocava petróleo e incendiava eles e ainda saía criticando, dizendo que era para iluminar as terras a caminho de Jerusalém. E depois fez outra crueldade pior ainda. Ele fechou leões e depois deixou 3 dias sem alimento. E quando foi ao final de 3 dias, pegou os cristãos, colocou na arena e soltou os leões, que despedaçaram centenas de cristãos, inclusive crianças. Os leões engoliam vivos as crianças. E depois, passado, eles ajuntavam, sobrou somente os pés e as mãos de alguns cristãos. Isto foi o início da igreja do Senhor no primeiro século depois de Cristo, depois da morte de Cristo. E Paulo era um dos assoladores da igreja que fazia tudo quanto era perversidade. Vamos ler aqui no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, e o verso 1 a seguir. Diz assim a palavra de Deus: E Saulo, respirando ainda ameaças de mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhes cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, que eram os de Jesus, né? Quer homens, quer mulheres, os conduzissem presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és tu? Quem és, Senhor? E ele disse: disse o Senhor: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém. E gritando pela mão, e guiando pela mão, os conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu, e nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te, vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que retornasse a viver. E respondeu Ananias ao Senhor: Senhor, de muito ouvi acerca deste homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E aqui tem
E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhes mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Então Ananias foi e entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, veja que já tratou ele de irmão, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas e recuperou a vista e levantando-se foi batizado. Meus queridos, muitas foram as perseguições da igreja após a morte de Cristo. Milhares de cristãos foram mortos. Vocês sabem que quando a igreja desviava cada vez mais dos caminhos do Senhor e começaram a desviando por vários caminhos, impondo coisas terríveis para que aumentasse o patrimônio da igreja, para que enriquecesse a igreja. Começaram a vender indulgências, que a indulgência chama-se, a indulgência quer dizer vender perdão. Ora, pois, o único que pode vender perdão é o que pode perdoar pecados, perdoe a expressão, perdoar pecados, é o Senhor Jesus, pelo seu sangue na cruz do Calvário. Agora imaginemos uma coisa sobre a Bíblia Sagrada. O próprio Jesus disse: examinai as Escrituras, porque são elas que testificam de mim. Porfiai por entrar pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Então aqui tem umas passagens aqui. Se você imaginasse Jesus na cruz toda vez que encontrasse seu nome na Bíblia, você acabaria atordoado. A cruz foi, na verdade, uma parte importante na sua obra. Mas ele, Jesus Cristo, fez muito mais. Antes que ele viesse em carne, ele fez muitas coisas antes de vir à Terra. Viveu uma vida plena aqui e agora senta-se à direita de Deus. Sabendo disso, conhecemos que a obra de Jesus tem múltiplas obras realizadas. Mas quando as pessoas leem a respeito do Espírito Santo, eles frequentemente o veem fazendo somente uma obra de um único modo. O resultado é absoluta confusão. Para estudar a obra de Jesus de modo lógico, organizemos a sua carreira em categorias. Jesus antes da encarnação, em sua vida, sua classificação, sua ressurreição, seu reino no céu, sua volta. Devemos fazer o mesmo com o Espírito Santo. Ora, no Velho Testamento, o Espírito Santo estava ativo no Velho Testamento, ele participou da criação. A terra estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Está no livro de Gênesis, capítulo 1, verso 2. Quando Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, ele estava provavelmente falando ao Filho e ao Espírito desde que todos os três trabalhavam ativamente para criar o homem. Gênesis 1, verso 26.
O Espírito revelou as palavras do Velho Testamento a homens como Davi. O Espírito do Senhor fala por meu intermédio, e a sua palavra está na minha língua. Está escrito no livro de 2 Samuel, capítulo 23, verso 2. O Novo Testamento confirma que homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, verso 21. Veja também no livro de Hebreus, capítulo 10 e o verso 15. Também no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 28, verso 25. Agora, quanto aos apóstolos, voltando mais atrás um pouquinho sobre os apóstolos. João Batista predisse que alguns seriam batizados com o Espírito Santo. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de lavar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. No livro de Mateus, capítulo 3, verso 10 e 11, está escrito. Para João, o fogo simbolizava o castigo. Ele advertia quanto à árvore infrutífera sendo lançada ao fogo, e dizia que o Senhor queimaria como a palha, em fogo inextinguível. Mateus capítulo 3, o verso 10 a 12. Portanto, João não poderia estar lá falando que todas as pessoas presentes seriam batizadas com o Espírito Santo e com fogo. Ele simplesmente identificou Jesus como aquele que administrava os batismos, o cumprimento, revelaria quais pessoas o receberiam. Esta promessa vem desde os profetas. No livro do profeta Joel, no capítulo 2, está escrito que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos velhos sonharão sonhos, vossos jovens profetizarão, vossos filhos terão visões. Isto já quase 600 anos antes de Cristo. E veio a cumprir depois da morte de Jesus. Quando ele ordenou aos discípulos, após subir ao céu, ele ordenou aos discípulos: vocês não saiam de Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. A igreja de Jesus Cristo na terra, ela é regida pelo Espírito Santo. É Ele, é quem faz a obra. Vocês vejam, nós às vezes estamos falando aqui, não são palavras nossas. Nós examinamos a Bíblia e mostramos a verdade. Nós mostramos o que nela está escrito, porque é a palavra de Deus. É ela que nos ensina o caminho da salvação. Jesus disse assim: ninguém vai ao Pai a não ser por mim. No capítulo 14 de João, do Evangelho de João, está escrito: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito: vou preparar-vos lugar. E se vocês prepararem, eu voltarei e levarei vocês para mim mesmo, para que onde eu esteja, estejais vós também. Nós temos feito aqui muitos muitos vídeos aqui postados sobre o arrebatamento da Igreja de Jesus Cristo. Ele comprou com o seu sangue, na cruz do Calvário, uma igreja.
Só que é uma igreja, não é como o povo pensa, uma denominação. Não, nada disso. Ele comprou um povo fiel, um povo que obedece, não importa qual denominação você é. Isso não importa. O importa é que você aceite Jesus como seu único e suficiente Salvador e obedeça o que está escrito na Bíblia Sagrada. Porque Jesus disse assim, sem a santificação ninguém verá o Senhor. Duro, não é? Sem a santificação ninguém verá o Senhor. E aqui na terra, quem é santificado? Ninguém. Todos nós somos miseráveis pecadores. Mas Jesus disse assim, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Palavras de Jesus. Aquele que aceita ele como seu Salvador e põe na sua mente de obedecer a ele, o Espírito Santo passa a morar dentro de você, a te ensinar, a te mostrar o que você deve fazer. Ele passa a fazer de você um servo fiel ao Senhor. E o seu nome passa a ser escrito no livro da vida. Porque nós temos 2 livros grandes lá no céu. Está no poder do Senhor. Todos os nossos feitos aqui estão escritos lá. E tem o livro da vida. Agora, após passar pelo julgamento do livro, aí passará a encontrar o seu nome, o nosso nome, no livro da vida. Se o seu nome for encontrado no livro da vida, você entra para o milênio de Cristo, passar 1000 anos no céu com Jesus. Agora, se você não está escrito no livro da vida, serás condenado. Então, cabe a nós buscar este Deus. Ele é lindo. Ele te ama. Ele me ama. De uma tal forma, você acha que Deus não está chorando muito por causa desta pandemia? Está sim. Sabe por que ele não deu jeito nisso ainda? Porque a ciência não humilha. O povo não quer humilhar para Deus. E ninguém é acima de Deus. Ele é o único acima de tudo. Ele pode dar um fim nesta pandemia num abrir e fechar de olho. Mas ele está esperando que o povo busque a ele a solução. São 190 países buscando solução e ninguém tem. Ninguém encontra. Não existe remédio. Não existe medicina, os médicos não dão conta, aparelho não dá conta, nada consegue eliminar isto. É Deus esperando de você e de mim que nós humilhemos para o Senhor. Vamos continuar mais um pouquinho aqui. Jesus se referiu à promessa de João quando ele instruiu aos seus apóstolos, imediatamente antes de sua ascensão, e comendo com eles, depois da morte dele. Ele comeu e bebeu com os discípulos, depois que ele ressuscitou. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. No livro de Atos, capítulo 1, verso 4 e 5. Os apóstolos obedeceram a Jesus, voltando a Jerusalém, e poucos dias depois, no Pentecostes, foram batizados no Espírito Santo.
No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 1 a 4, os 12 tinham sido escolhidos por Jesus para serem seus representantes e revelarem a mensagem do Evangelho. No livro de Efésios, capítulo 3, verso 5. O Espírito Santo iria equipá-los para esta obra, de modo que eles pudessem testificar de Jesus, como testemunhos oculares da ressurreição de Jesus Cristo. Meus queridos, o apóstolo Paulo foi um perseguidor e Deus o transformou ele de tal forma. O apóstolo Paulo escreveu 13 cartas que está incluída na Bíblia. 13 cartas. Ele é o maior ensinador de toda a Escritura Sagrada. Depois de Jesus Cristo, ele é o maior ensinador. Vale a pena nós começarmos a ler o livro do apóstolo Paulo. Na carta do apóstolo Paulo à igreja de Roma, no capítulo 1 de Romanos, e o verso 18, está escrito: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas obras invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder quanto a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, de aves e de quadrúpedes e de répteis. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia, para desonrarem os seus corpos entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até o uso das mulheres mudaram o uso natural ao contrário à natureza. Semelhantemente, também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. Ora, outro dia nós postamos aqui a mensagem do padre José Augusto sobre o homossexualismo. Está aí escrito na carta de Paulo sobre o homossexualismo. Deus não irá perdoar de maneira nenhuma. Não adianta alguém dizer que está servindo a Deus no homossexualismo, porque não vai adiantar. Estarão perdidos se não se arrependerem. A cidade de Sodoma e Gomorra eram homens perversos. Vivia no homossexualismo, vivia no pedofilismo e toda sorte de pecados. Deus enviou Jó para lá, para que eles se convertessem. Não adiantou. Deus avisou Abraão que ia destruir a cidade. Abraão foi lá, aconselhou, nada.
Abraão implorou a Deus que não fizesse isso por causa de Ló, não destruísse a cidade. E ele disse: não, eu tiro Ló de lá. Enviou 2 anjos, tirou Ló de lá, saíram voando pelo ar até a campina. E disse: não olhe para trás, vai embora. Ló saiu. Choveu fogo e enxofre. Enxofre caído do céu, não é o da terra que não. É uma coisa terrível. E Deus consumiu 4 cidades: Sodoma, Gomorra, Zoar, e tem mais outra, que eu não me lembro o nome agora. São 4 cidades. Meus amigos, que Deus abençoe, que esta palavra seja para o nosso entendimento, para que nós cheguemos a Deus. Se você gostar, você clica em gostei, se inscreve no nosso canal. Olha, um aviso: eu não posto vídeo com interesse financeiro, jamais. Eu não recebo 1 centavo de nada. O meu interesse é que a palavra de Deus seja divulgada no mundo inteiro. Então eu não recebo nada. E quero que o canal cresça para que a palavra de Deus seja divulgada, não por interesse financeiro, jamais. Muito obrigado, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.